Boa noite. Aqui quem é Andrés Hernández, curador, crítico de arte. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar nesse encontro virtual, nesses momentos que estamos vivendo, e demonstrar uma vez mais a importância da arte em qualquer momento da vida. Quero agradecer ao Genivaldo pelo convite, o Genivaldo Amorim, o Tomás Cajueiro e a toda o grupo de artistas que fazem parte do Ocupe Arte de Valinhos. Eu me sinto muito feliz de poder contribuir nesse diálogo com vocês, nesse momento, e de forma geral vou falar um pouco, vou falar de minha trajetória do Subsolo Laboratório de Arte, que na verdade é o objetivo central de toda essa força de trabalho que temos feito o Danilo, Lorena Garcia e eu no interior, claro, com parceiros, os artistas e outros parceiros que têm nos ajudado a que o trabalho do Subsolo, nesses 2 anos, tenha conseguido resultados que temos, que são evidentes, não, nesse desenvolvimento de trabalho desde o interior, sobretudo nesse caso, o interior de São Paulo. Então, falarei um pouco sobre o Subsolo, sobre as ações que o Subsolo tem desenvolvido nesses 2 anos, essa pausa e as ações que estão previstas que aconteçam após dessa pausa, que precisamos ficar em casa. Hoje nossa principal função é essa, ficar em casa, cuidarmos e cuidar os outros. E repito, não, fica uma vez mais evidenciado a importância que a arte tem em qualquer momento da vida. Então agora esse projeto, esse encontro que estamos fazendo aqui evidencia essa relevância que tem a arte, que pode mudar muitas coisas da sociedade e que pode nos ajudar em momentos difíceis como esse, mas também em momentos, em outros muitos momentos da vida de cada um de nós e do coletivo. O Subsolo, na verdade, está dirigido, o nome é Subsolo Laboratório de Arte, ele funciona em Campinas, e tem um diretor, que é o Danilo Lorena Garcia, e eu trabalho como curador. Tem a Regina Rocha Pita e a Karen Ferri, que também fazem parte do conselho. A gente não tem recursos financeiros, a gente trabalha com ações ou filantrópicas ou algumas outras atividades que são executadas para poder recaudar dinheiro dos serviços ou as despesas ali diárias, de aluguel e outras questões que têm que ser pagas, além de a gente receber mínimo mesmo para nossas contas, porque a gente também precisa viver e pagar contas, enfim, mas realmente são muito poucas. Eu sou cubano, na verdade nasci em Cuba, trabalhei na Bienal de Havana, em Cuba, depois trabalhei no Museu de Arte Moderna de São Paulo, aqui em São Paulo, trabalhei na Luciana Brito Galeria, vocês podem ver meu currículo, e fiz mestrado, doutorado, e agora estou fazendo pós-doutorado na Unesp, o doutorado fiz na Unicamp, e eu não
te conto um pouco da história. Eu não conhecia muito o interior de São Paulo. Tinha referências de alguns artistas que eram do interior, ou que são do interior, ou artistas como Valdemar Cordeiro, que desenvolveu essa fase da arte computacional, digamos assim, na Unicamp. Conhecia a Del Pilar Salum, a Vânia, poucos artistas, assim. E estando na Unicamp, como professor convidado, tive contato com a produção artística de Campinas, sobretudo, e outras cidades. E fiquei impressionado com o potencial que tinha lá. E comecei a organizar cursos, leitura de portfólios, e na Rabeca, lá em Sousas, foram, também em Campinas, e aí surgiu a possibilidade por uma artista, Palma Loyola, que ofereceu seu ateliê, que é o antigo ateliê, para... se a gente não queria, o Danilo e eu não queríamos organizar um lugar, ter um lugar para organizar as ações que ela vinha, que a gente vinha desenvolvendo. E decidimos criar o Subsolo, laboratório de arte, que virou meio um espaço e também onde a gente mora na parte da semana, assim. Então, meio a gente mora e trabalha e faz esse trabalho. Aí começamos, mas a ideia sempre já a gente conhecia um pouco do que acontecia no interior, sobretudo em Campinas, que era onde a base, mas temos contato com artistas de Valinhos. O Genivaldo eu acompanhava através sobretudo do espaço da Cecília Stellini, de Limeira, que tem um potencial muito grande também, e temos desenvolvido projetos. Mas a ideia, a gente teve vários momentos ou várias pautas para o trabalho, sobretudo que a gente não tinha grupos. Eu acredito que, pela vivência, tem muitos grupos no interior que ficam isolados. Então, é parte desse princípio que não, a gente não tinha grupos. E a ideia era potencializar a pesquisa, a produção artística do interior, mas muito vinculado à produção de artistas que tem uma projeção, ou tinha nesse momento uma projeção nacional e internacional. E então a gente começou a juntar, convidar, não, para que se juntassem esses artistas de vários grupos que tinham, ou escolas, ou cursos em Campinas, e levar para o Subsolo outros artistas com um reconhecimento e uma participação em bienais, exposições, como a Rochelle Costi, obras da Lina Bobardi, da Regina Cerivera, recentemente, Sara Ramo, Bettina Vaz Guimarães, enfim, uma série de artistas que durante esses 2 anos têm acompanhado ou têm dialogado. Lucimar Velo, que está agora lá no Subsolo, esse diálogo que a gente tem potencializado esse diálogo entre os artistas, porque para nós o importante são os artistas. Não se é artista do interior, se é artista de São Paulo, senão que esse diálogo, nosso objetivo fundamental, um dos objetivos é juntar os artistas, digamos assim, estabelecer essas parcerias. E não só os artistas, senão os agentes artísticos contemporâneos, curadores, críticos de artes, estudantes, pesquisadores. Eu, quando fui para Campinas, eu achava que tinha uma ligação muito estreita entre as universidades com institutos de arte
e a comunidade artística da cidade, ou da região, assim, coisa que, pelo que eu vivenciei, não acontece. Então, eu comecei a gente começou a trazer alunos das universidades, da Unicamp, alguns alunos da PUC, que convidá-los para participarem das exposições e das atividades que o Subsolo tem organizado para fazer essas junções e tem dado certo. Assim, também a gente tem organizado editais com um sucesso incrível, com participação de quase todos os estados do Brasil, de artistas no Subsolo. E aí também workshops, a própria Lucimar, enfim, cursos, lançamento de livros e as exposições com recursos mínimos, assim. Então, uma coisa que eu sempre predico, que acho que acredito que o artista e qualquer agente do sistema artístico precisa receber um salário porque é uma profissão igual a outra, mas infelizmente a gente tem uma estrutura no nosso país, e acho que de forma geral na América Latina, que não favorece isso. Então, às vezes, a gente fica meio envergonhado, meio complicado de convidar o artista e não ter recursos para dar, mas eu acho que são ações que a gente organiza, como falei inicialmente, que é o mais importante em parcerias. Eu acho que as parcerias são uma das soluções para potencializar esses desafios que se nos apresenta ou que se apresentam para os artistas e para os agentes do interior. Infelizmente, em minha opinião, as instituições mais consolidadas, elas não priorizam essas pesquisas no interior, os curadores de forma geral, os pesquisadores não vão no interior, ao interior, nem de São Paulo, no Brasil, no interior de forma geral, a fazer essas pesquisas. Eu venho de uma escola, tanto em Cuba, com a Lilian Yanes, como aqui no MAN, com o Tadeu Chiarelli, Ricardo Rezende, e a região Sintrom, fundamentalmente, sobre a batuta de Milu Vilela, que nesses anos, eu entrei no MAN em 99, fiquei até 2010, mas sobre todos esses primeiros anos, que o curador, chefe, era o Tadeu Chiarelli, eu aprendi muito com ele essa questão de correr risco, de trazendo jovens artistas, pesquisando, ir atrás desses jovens artistas do Brasil todo. Então, tem o Marepe, tem a Fabiana Rosarola, tem a Sandra Cinto, a própria a Lúcia Koch, enfim, uma série de artistas que alguns já tinham uma projeção, mas outros, com as possibilidades que a gente tinha nesse momento, se lhe oferecia essas possibilidades aos artistas e se corriam esses riscos. Depois, o que acontece um pouco depende do artista, depende do interesse, da preparação, da vontade de continuar, enfim, da pesquisa e da produção artística do artista. Mas tem que dar oportunidade. Eu acho que o papel fundamental do agente, nesse caso do crítico, do curador, é esse, pesquisar, porque é muito fácil a gente sempre mostrar aqueles artistas que já têm um reconhecimento, que já são reconhecidos, que já tiveram essas oportunidades, por alguns motivos. Um deles é que é muito fácil conseguir, mais fácil, aliás, conseguir patrocinador para esses artistas, vivos ou mortos. Então, eu sempre fui contra isso. Eu acho que existe, tem que dar possibilidade, porque tem toda uma, não digamos isso na história, senão processos que vão acontecendo dentro da arte, que é importante trazer isso e pautando esses momentos, mas sempre acredito que linkados com uma produção mais recente, com esses desafios, correndo esses riscos, com artistas jovens. Não falo de jovens apenas por idade, senão artistas que têm uma produção que ainda não foi
reconhecida, que não foi exposta, que não foi discutida, que não se organizaram atividades de discussão em cima delas. E aí uma questão do subsolo fundamental para criar o subsolo foi precisamente essa. O Danilo e eu acreditamos, o Danilo é muito jovem, não? Tem 32 anos, eu tenho 54, mas a gente pensa muito similar nessas questões de organizar essas ações que a gente acredita e que tem dado resultado. O subsolo, bom, o primeiro aniversário a gente celebrou com uma exposição da Lina Ubardi, lá em Campinas, no subsolo, que é uma casa. Já falei que a gente mora e também faz essas ações. E o segundo aniversário agora, em janeiro, a gente comemorou com uma exposição da Regina Silveira, com artistas como artistas do interior, artistas que moram lá. Eu não gosto muito dessas definições cartográficas ou geográficas, porque acho que artistas é eu acho que falta uma gestão pública, que falta uma parceria, o que faltam são ações em conjunto para que a gente coloque essas discussões, a gente coloque esses artistas, coloque essas pesquisas, coloque essas produções a par de lo que acontece ou dentro do sistema artístico nacional e internacional. É difícil, mas a gente tem que fazer. A gente ali não ganha praticamente nada, talvez algo em cursos ou workshops, a gente faz alguns produtos que estão fazendo, como uma sacola, essas camisetas, mas que não dá lucro, entende? A gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que fazer essas coisas, mas a gente faz o que acredita e está dando resultado. Os resultados são, a gente tem um projeto que tem viajado por América Latina com artistas do interior, que se chama Reconstruindo Metáforas. Já a gente foi para a Colômbia, Cuba, Bolívia, e está programada, que eu acho que vão ter que adiar agora em Buenos Aires. A gente ia acontecer agora também uma exposição no Canadá, e tem vários outros projetos que a gente tem participado, tem sido convidado, artistas que a partir dos diálogos, de diálogo, acho que não tem um papel fundamental, todos somos importantes, todos temos nossa relevância nesses processos, nas discussões sobre portafólios, para participarem de editais, salões, enfim, tem sido muito proveitoso. Artistas que desde o subsolo participam do subsolo e depois vão para editais, como o caso da Vani Caruso, artistas como a Rochelle Costi, que participou no subsolo com a obra que foi para a Bienal Internacional de Fotografia, ou vice-versa, Sara Ramos, que participa com as obras que tiveram na Bienal de Veneza, ou a própria del Pilar Salum, que esteve no Panorama do MAN em 99 e esteve no subsolo. E a gente, na verdade, organiza esses encontros para potencializar discussões, atualizações, quebrar aquela história que tem que ir a São Paulo, que tem que ir ao Rio para ver esse tipo de obras. Eu acho que tem uma questão também que a gente tem que valorizar nosso lugar. Tem muito artista, muita produção boa, interessante, para providenciar discussões, que a gente tem que gerar ações para isso. Eu acho que esse encontro aqui, esse grupo que vocês têm, Ocupe Arte Valinhos, é um potencial muito grande para conseguir isso. Então, sair um pouco dessa questão mais provinciana, a gente potencializar encontros, discussões que vão além dessa questão mais regional. Então, a gente, no subsolo, a gente, como falei, potencializa muito também essa questão das universidades, do ensino, porque eu acredito muito, como cubano que sou, e, enfim, acredito muito no papel da educação, no papel da arte para potencializar isso. Então, a gente está com um projeto também para
a Universidade Federal de Uberlândia. Desculpa que eu fico olhando, mas as perguntas vão vir pelo meu celular. Então, para mim, essa questão da instrução é muito importante. Surgiu agora, também em Itu, ou antes de passar às perguntas, a Fundação Marcos Amaro, que tem a fábrica, e aí a gente está fazendo parceria. Eu vou começar, quando sairmos, não, a gente vai sair com certeza desta situação, de um curso, de um edital que eles lançaram e uma exposição com artistas do interior, que eu organizo como curador. E essa fase que agora foi interrompida, a gente vai recomeçar, já estava previsto, potencializando agora os artistas do interior. Então, a gente vai levar artistas que não são do interior, mas a sala, digamos assim, a sala onde eram expostos artistas de fora, de forma geral, agora vai começar a ser, acontecer projetos com artistas do interior. A Vera Orsini será uma delas, que estava previsto para vir agora em abril. Então, esses projetos de Reconstruindo Metáforas, elas já começam a se misturar. A gente está conseguindo diluir essa limitação de apenas artistas do interior, que eu não gosto de repetir, usar isso, mas já a gente começa a juntar. Então, esse projeto de Buenos Aires, vão artistas de Campinas, vão artistas de São Paulo, e esse é o nosso objetivo. A gente, para fechar, organizou esse livro, Obras Comentadas Avante Campinas, que na verdade é o terceiro livro que eu faço. Eu fiz esse primeiro no MAN de São Paulo, depois o segundo foi na Federal do Uberlândia, que eu fiz a curadoria, e esse terceiro foi uma primeira tentativa de juntar, de fazer uma catalogação, claro que muito limitada, de artistas do interior. Está disponível no subsolo. Então vamos às perguntas. Aline Marques, quais seriam as maiores diferenças e similaridades dos coletivos artísticos entre Brasil e Cuba? Aline, faz 22 anos que eu moro aqui, bom, continuo tendo contato. Eu acredito que tem algumas diferenças na questão, sobretudo quando eu morava lá e trabalhava na Bienal, nessa questão, digamos assim, política, social, não? E a questão da educação também. E uma questão importante é a dimensão do Brasil e de Cuba. Cuba é muito pequena comparado com o Brasil. Agora, existiram e existem muitos coletivos. Eu acho que, sobretudo em Havana, tá? Em Havana, em outras cidades como Santa Clara, Camagüey, Matanzas. Mas eu acredito que essa questão da estrutura do sistema de ensino da arte em Cuba potencializa uma diferença muito grande com o Brasil, tá? E também essa questão de dimensão geográfica. Eu acho que isso também ajuda a ter essa diferença. No Brasil e também em Cuba, mas te falo mais da questão do Brasil, eu acho que há uma heterogeneidade muito grande nesses grupos. Então você encontra grupos com diferentes perfis, grupos que têm uma produção mais de arte pública, ou têm uma produção mais de arte que eu diria que remete muito ao tradicional. Então, não desmereço nenhum. Não? Eu acho que a gente precisa se juntar, potencializar ações que tragam discussões para que todo mundo cresça e todo mundo avance. E essa é minha posição. O Gilson Becerra, qual é a sua experiência junto às escolas? Bom, minha graduação é em educação,
Então, eu em Cuba, antes da Bienal, eu dava aulas em Cuba. Depois, no Brasil, mesmo estando no MAN, ministrei muitos cursos, é decir, a escola direita, assim, como, digamos, profissional, só trabalhei um semestre na Unicamp como professor convidado, mas participo de muitas palestras, encontros, seminários, sobretudo em universidades. Universidade com o Instituto de Arte, o Instituto de Filosofia. Então, essa é a minha experiência de forma geral, com as escolas. Espero ter respondido. Eu, falando também do subsolo, bom, a gente no subsolo tem 3 salas de exposições, que são três, digamos assim, salas pequenas, e a gente também tem outros 3 espaços, um espaço que é um corredor que normalmente usamos para grafite, e tem uma outra parede que a gente, eu levei um pouco a ideia que o Tadeu Chiarelli criou no MAN, não, levou para o MAN, que era o projeto Parede. A gente tem uma parede onde os artistas organizam seus projetos e propõem seus projetos para essa parede, e tem um espaço que é mais para arte, o que se chama mais paisagismo, um espaço externo que agora tem uma obra do Fernando Limberger. E uma coisa que eu falava a questão das parcerias para nós tem sido muito importante. Se era essa ideia de juntar os grupos, foi um foco. Eu acho que a gente conseguiu. A gente faz com a Isabela Senatori, que é uma artista de Campinas também. A gente tem feito umas expedições, sobretudo ao nordeste do Brasil, e uma das coisas que se comenta muito, tanto ali quanto em outras ações do subsolo, nesse retorno para as ações do subsolo, é precisamente isso. Como a gente tem juntado esses grupos, como a gente tem potencializado essas discussões de grupos e conhecimento entre os artistas. E as parcerias com instituições como o Totem, em Sousas, a Rabeca Cultural, e o espaço da Cecília Stellini em Campinas. Ou seja, a gente já fez exposições também na Escola da Cidade. Então, a gente está aberto, a gente a essas parcerias que fazem parte. A gente não quer protagonismo, a gente quer juntar, a gente quer projetar, a gente quer que se investigue, a gente quer que a arte do interior deixe de ser do interior e seja arte brasileira. Essa é a questão fundamental. Acho que essa é o nosso trabalho. E deixe de ser também arte do interior para ser arte, para ser artistas, sem nenhum tipo de catalogação. Deixa eu ver outra pergunta. Genivaldo Amorim, como um artista do interior pode chegar em um museu como o MAN, por exemplo, que não tem editais públicos? Olha, eu acho que, não, acredito que vai um pouco numa questão que eu levantei, nessa falta, talvez, de pesquisa, de correr riscos com artistas. Eu, na minha experiência lá em instituições, assim, o que acontece é que os artistas mandam projetos. A maioria dos museus, eles têm conselhos de arte. Mantinham conselhos e a gente eram avaliados os projetos. Então, eu acredito que isso continue funcionando. Preparar um projeto, um bom portfólio, um material e enviar, e sempre darão resposta. Eu acho que esse será o caminho, já que não existe na estrutura ou financeiramente, não sei, porque já não faço mais parte, mas sempre se avaliam os projetos e os conselhos dão resposta, o curador-chefe, enfim, a estrutura do museu, e aí aí dá a resposta para o artista que envia o projeto. Então enviam os projetos, mas um projeto
com um portfólio, um projeto sólido para ser avaliado. Alguma outra pergunta? Então, eu estava falando do Atal, não? Da Cecília Stellini, das parcerias com os artistas, de forma geral, e muito importante. A gente tem feito muitas ações no Totem, da Norma Vieira, com o K, eu comecei, me abriu as portas para eu ministrar os cursos, a gente faz muita parceria, e a gente também tem parcerias internacionais. O próprio Tomás me pergunta que seria, que você acha que seria um projeto sólido? Bom, essa questão de um projeto sólido, eu acho que tem que ter uma consistência na proposta, seguir de forma geral a estrutura de um projeto com os objetivos, ficar bem claro, imagens, talvez dentro do projeto a projeção expográfica, não, da proposta, com essa maleabilidade da adaptação ao tipo de espaço arquitetônico em que se vai mostrar. Essa é precisamente uma parte da minha tese de doutorado, essa relação que se estabelece entre as obras as obras de arte e os espaços arquitetônicos e os demais agentes artísticos contemporâneos. Então, os projetos devem ir nessa lógica, nessa linha, não? de serem bem estruturados, de ter uma consistência visual, porque vai ser esse enfrentamento, que é a mesma coisa para editais e salões, o enfrentamento que tem o júri, ou a pessoa que vai avaliar, ou as pessoas que vão avaliar esses projetos, é a questão visual, é aquele enfrentamento com aquele material visual que é enviado, e é material textual. Às vezes, eu particularmente priorizo mais a questão visual e não tanto esses textos tão compridos que às vezes o que faz é confundir e enrolar mais a avaliação do projeto e criar uma confusão que às vezes a gente não aprova precisamente por isso. E portfólio, que é o documento do artista. Eu prefiro um portfólio que um site, não desmerecendo nada, é uma minha opinião muito particular. Eu acho que ter um bom portfólio, que eu chamo portfólio como a carteira de identidade do artista. Então, organizar um bom portfólio, bem claro, conciso, detalhado, mas ao mesmo tempo que as informações estejam bem claras, que as imagens sejam bem, digamos assim, digam o suficientemente possível da produção do artista. Com detalhes, com a lateral, com as 3 dimensões, e com uma proposta de como se colocaria, como ficaria no espaço, com essa maleabilidade. Eu acho que pela diversidade de espaços arquitetônicos que para expor arte que existem, os projetos devem ser pensados nessa lógica de adaptação, de maleabilidade e não dessa rigidez, a não ser que seja algum projeto muito específico para aquele espaço específico, tá? Aqui o Fabiano Carreiro fala: querido, tudo bem? Como você vê a pintura nos dias de hoje? Acha válido essas novas formas de impressão, pegar uma obra e reproduzir-la lá? Olha, a arte contemporânea, ela tem uma grande diferença, não? Com a arte moderna. Então, hoje a gente trabalha com modalidades artísticas contemporâneas, onde essas questões técnicas, elas se agrupam, elas se misturam, elas dialogam. Toda essa mudança de artes plásticas para visuais vem sobretudo com essa questão do cinema e a fotografia. E eu acredito, Fabiano, que aliás acho que é o Fabiano que está lá no subsolo nesse momento, que sempre que seja uma proposta que transgrida e transcenda e traga consigo uma discussão válida, uma
uma projeção e uma assimilação e uma discussão proveitosa, sobretudo para atitudes que fomentem a questão da instrução desde a arte, do que fomentem o conhecimento, que fomentem a interdisciplinaridade e que fomentem o posicionamento crítico, eu acho que são válidas. A arte contemporânea, de forma geral, é apropriação, com uma questão muito particular, não, de cada artista. Não vamos confundir apropriação com plágio, que aí há uma grande diferença, senão a questão dessa incorporação desses desdobramentos, desses procedimentos técnicos vários que hoje em dia são válidos dentro da arte contemporânea para a construção de uma obra de arte. Quando eu falo de obra de arte, eu falo dessa questão que seja transgressora, que transgrida, que fomente discussões, que fomente posicionamentos, que ajude ou que venha desde a interdisciplinaridade para todo tipo de público. E que essa assimilação, claro, que vai depender de cada pessoa, não? De sua experiência, de suas vivências, do conhecimento, de sua área de atuação, mas que, para ser uma verdadeira obra de arte, tem que trazer essas questões embutidas. Espero ter respondido. Eu acho que aqui estão as perguntas. Regina, bom, Regina está prestigiando o curador, a Regina é uma parceira incrível, ela faz toda a parte de assessoria imprensa do subsolo, de forma filantrópica, porque a gente não tem dinheiro, é incrível porque tem muitas empresas em Campinas, sobretudo, no interior, e não sei como chegar, entende? Como potencializar isso de apoiar-nos lá. E o Gilson já respondia, agora tem outra pergunta, Aline Marques. No momento atual em que vivimos, quais seriam os primeiros passos de um artista de forma a conseguir financiar, desculpa aqui, um minutinho, seus trabalhos, estudos e iniciar a construção de sua carreira? Aline, bom, eu acho que os primeiros passos de um artista, e eu falava essa questão da nomenclatura, não é apenas a nomenclatura artista, senão que é um artista, a partir desse momento. Mas indo à tua pergunta, eu acho que os primeiros passos é participar de editais, participar de salões, que vai ali, tem um mapa das artes, sobretudo na página digital do mapa das artes aparecem os editais no Brasil todo. Então, começar a participar de editais, começar a fazer residências, porque os editais tem pessoas que não acham que não que é desmerecedor. Gente, circula. Quando eu te falo isso de participar, é para pôr a produção do artista circular. Eu tenho participado de editais no Brasil e fora, quase todos, quando existiam, e teve artistas que não foram selecionados, depois eu chamei eles para expor em exposições que eu organizei ou sugeri para outros curadores. Então, para esses artistas que começam a circular, pôr a circular sua produção. Esse é meu conselho. E aí, na hora que está circulando, o pessoal vai trabalhando e vai visualizando e vai vendo. Tá? A Regina Rosa Pita, como curador, você tem uma preferência por essa outra modalidade para trabalhar? Eu não tenho preferência por... a questão é que modalidade artística, a modalidades artísticas contemporâneas, ela inclui todas todo o que a gente chama de técnicas. Então, quando você tem uma fotografia com vídeo, uma fotografia com pintura, uma fotografia onde, na verdade, é pintura e fotografia, instalação, enfim. Então, eu não tenho preferência. A minha preferência
é a qualidade, desde o meu ponto de vista. É decir, que essa obra, que é uma, para ser modalidade, precisamente transfere essas questões que eu mencionei anteriormente, ela potencialize, ela funcione como uma verdadeira obra de arte. Então, eu não tenho preferência, não. Eu acho que minha preferência é a qualidade, na verdade. A Ana Friedman, que é outra parceira, também grande, acha possível fazer mostras virtuais com artistas de diferentes lugares do Brasil, por exemplo, neste tempo que não sabemos quanto pode durar, mas também penso nisso, dadas as dificuldades para viajar num país tão grande. Eu acho que é possível, sim. Eu acho que sim, dá para fazer essas exposições virtuais, sempre prezando a qualidade. Eu acho que aí é um outro tipo, como um tipo de exposições, onde os critérios eles têm que estar muito bem claros, entende? Como fazer isso, como fazer a seleção das obras, porque esse contato visual, digamos assim, digital que você vai ter com as obras. Então, tem que ser, se pensar em ações e em procedimentos que garantam a qualidade da exposição virtual. Mas eu acho que é possível, sim. O Jerzy Macari, atualmente existem muitos espaços para arte contemporânea, conceitual ou instalação. Que espaço você acha que ainda existe para a arte figurativa moderna? Eu acho que, olha, meu princípio, Jerzy, é o seguinte: eu não tenho medo de espaços, esse é um posicionamento particular, eu tenho medo das obras, tá? Então, eu acredito que qualquer espaço, acho que vai um pouco na pergunta da Regina Rocha Pita também, qualquer espaço pode estar, ou pode receber esse tipo de obra. Eu acho que é receber obra de arte, seja ela a modalidade que for. Então, eu acredito que não tem essas limitações, tá? Acho que pode, em qualquer tipo de espaço, pode ser. Claro, não, tem que ter condições, tem que se pensar em muitas variantes, não? Como eu falava da arte virtual, da exposição virtual para a Ana, aqui a gente sempre tem que ter, em qualquer tipo de exposição, tem que ter eh, tem que ter em conta várias questões, questões de seguro, questões, a disponibilidade do artista das obras de não terem seguro, as condições de umidade, de temperatura, a questão de segurança, enfim, tem que ser avaliadas todas essas questões. Mas existem procedimentos para que esse tipo de exposição aconteça passando por cima dessas condições. Então, eu acho que é a questão de vontade de fazer, de diálogo, de força, de união, de parcerias, de compromisso para fazer e para discutir, e de divulgar e de se organizar para que essas questões, para que esses tipos de projeto aconteçam e a gente deixar de lado essas categorias de artista do interior, e ir para essa nomenclatura de artista e arte, sem nenhum tipo de outra de outros substantivos ou adjetivos que às vezes, na minha opinião, podem ser até meio pejorativos. Então, não sei se tem alguma outra pergunta. O Danilo está aqui, não sei se alguma questão. Eu acho que o Tomás, Genivaldo, acho que tentei falar do subsolo e, bom, visitem a página do subsolo, enviem projetos para o subsolo e eu estou à disposição para, para isso. Outra parceira é a Andrea Mendes, que também que foi minha aluna no curso de curadoria que eu ministrei na Unicamp e ela tem um trabalho bem importante também aí em Campinas e se projetando para fora. A Regina Rocha Pita, encontro muitos artistas que têm dificuldade em escrever, conceituar sobre sua obra. De que forma esse artista pode desenvolver isso? Bom,
cada um tem sua forma de escrita. Isso é um princípio. A gente tem organizado no Subsolo vários encontros, workshops, cursos sobre essa questão de como, por quê, para quê, a escrita, a interpretação e a leitura da obra de arte. Eu acho que tem que escrever, acho que não tem ninguém que possa escrever ou falar, falar e escrever de sua obra como o próprio artista. Claro que tem, como falei, diferentes formas de escrita que vão na linha da preparação, da experiência, da trajetória, enfim, da vivência de cada um, mas o exercício do fazer é o que vai levar. Agora, o que tem que pôr na balança quão importante é para mim, como artista, escrever sobre minha obra. E aí ver se tem interesse. Às vezes, claro, eu acho que a pergunta da Regina vem pela questão dos editais e salões, mas aí acho que tem que experimentar, tem que falar da obra, escrever, depois fazer edição, porque também esses textos muito compridos a gente não lê, tem que ter muito cuidado para que não fique muito metafórico demais, ou muito havia uma vez. E esse exercício, uma recomendação que eu faço sempre, num primeiro momento, é a questão da confecção de diagramas com palavras-chave. E a partir daí começa a escrever, a desenvolver essas palavras-chave, é dizer, ampliar a partir dessas palavras-chave e tentar escrever um parágrafo primeiro, divide. Por isso eu falo dessa questão do diálogo. Sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, divide com as pessoas, com os colegas, escuta, veja se é isso mesmo. Toda crítica ela vem para ser construtiva sempre, ou tem a ver com o que você está pensando que na sua produção, mas lembra que sua obra, depois que você construir ela deve ser sua, e as leituras e interpretações, enfim, elas vão ser múltiplas. Então, eu acho que o diagrama para os artistas que têm mais dificuldade é um ponto de partida, um exercício muito que ajuda. Eu tenho tido essa experiência, muitos artistas que não, eu não sei escrever, eu não quero, não quero. Falei, vamos, com calma, vamos pensar com o diagrama, começa a falar da tua obra ou da obra de teu colega, com duas. Tem vários exercícios para isso, mas a pergunta é, quão importante é e quanto eu quero escrever sobre minha obra, tá? Tem uma outra pergunta aqui, do Edu Silva, que é outro parceiro também. Durante esse período de quarentena, você pretende prestar serviço de consultoria online para artistas? Olha, eu estou à disposição. Se algum artista tiver esse interesse, eu estou à disposição sim, porque é possível fazer. Tá? Então aí a gente negocia e fazemos. Tá? O Celso Palermo, que estratégias você sugere para artistas do interior ocuparem espaço no eixo Rio-São Paulo? Olha, eu acho que falei um pouco nessa questão do MAN. São poucos espaços que tem no Brasil. Mesmo nesse eixo, tem hoje o mercado de arte, o mercado ocupa, essa é a minha opinião, o mercado ocupa muito o sistema, se domina assim, o sistema, sobretudo as instituições, esses museus, enfim, sobretudo nessas regiões que você coloca, São Paulo e Rio. Mas eu acho que tem uma questão de políticas dessas instituições ou de políticas que vêm, não, do município, do estado, da nação, que dificulta um pouco ou bastante a entrada, não só de artistas do interior, sino de artistas de forma geral. Eu estou em São Paulo e também estou a par do que acontece com os artistas aqui. É uma situação em outra escala, mas acontece porque aqui se mostram artistas do Brasil todo.
digamos assim. Então, eu acredito que ações como essas que eu descrevi, que o Subsolo organizou e está organizando em universidades, em outro tipo de espaços, digamos assim, é, mas alternativos, que também não gosto, porque são espaços que fomentam a arte, ou usar também a internet para divulgar a produção. Eu acredito que essas são forças, que esses são caminhos, que essas são ações que podem ser desenvolvidas para ir ganhando para ir se inserindo além do eixo Rio-São Paulo. Acho que a gente, por exemplo, agora a gente, em fevereiro, levamos uma exposição para Santa Cruz de la Serra, foi o maior sucesso de alunos, tinha psicoanalistas, entende? Então, também colocar na balança quão importante é, para mim como artista, estar em um museu, nesses eixos que você fala, tá? Que tipo de discussões vão ser vão a surgir ou vão ser provocadas a partir daí, tá? Então, eu acredito que como artista, eu sei que muitos artistas também, como eu, que sou agente, a gente depende, é nossa profissão, tá? Mas pensar como, por exemplo, eu quando fui para o Subsolo, pensei mais nisso, quanto eu posso aportar com minha produção, com meu potencial para essas discussões sobre a instrução, sobre a educação desde a arte, sobre fomentar milhões fomentar convicções, ações desde o que eu faço, entendeu? Será que é mais importante ou estar num museu que eu estar num espaço alternativo onde eu provoque essas discussões? Ah, estou preocupado com o mercado, mas o mercado também funciona. Toda vez que você expõe, você potencializa o mercado também como uma modalidade dentro do sistema, tá? Tem a Aline de novo. Aline Marques, complementando a questão sobre a exposição virtual, você acha que a tecnologia tem mudado a maneira de consumir arte? Se sim, como os museus, galerias e também os artistas têm se movimentado para continuar atraindo público em um mundo tão virtual? Olha, eu acho que a tecnologia tem mudado, sim. Bom, minha experiência quando trabalhei em galeria, até 2013, que ainda não tinha todo esse avanço que a gente tem hoje, tem mudado, para bem ou para mal. Aliás, para bem e para mal. Eu acredito que uma das questões que faz que muitos agentes não se desloquem a, ao interior é essa facilidade que tem de enviar o material virtualmente, coisa que eu, dependendo de como seja esse uso, meio que discordo. E eu, como os museus, galerias e artistas têm se movimentado para continuar atraindo público, tem muita. Eu tenho visto muito leilão virtual, tem muitos. Agora, nessa época da quarentena, eu tenho visto muitos museus, também no Brasil, que têm disponibilizado seus acervos, suas coleções, suas exposições para a gente acompanhar virtualmente e. Inclusive galerias privadas. Também eu tenho visto que hoje mesmo eu recebi um e-mail da SP Arte, onde também traz a vários artistas de diferentes galerias com obras, não? Imagem de obras e textos sobre as obras, que vão, na minha opinião, também nessa direção de educar desde a arte, instruir desde a arte. Não sei se tem alguma outra pergunta. Acho que, de forma geral, abordei todas as questões. Deixa eu ver, o Tomás me dá um. E acredito que tenha respondido todas as perguntas, mas aí tem eu já falei, o Face do Subsolo, Laboratório de Arte, e agradecer pelo esse convite.
o Tomás está digitando, e agradecer aos parceiros que a gente tem tido. Eu acredito, acredito que isso é o que nos tem levado, não? Para nós, prioridade somos todos. Acho que eu, como curador, Danilo, que é artista e também executivo, para nós, a gente tem a mesma função, não a mesma função, senão a gente está a parte dos artistas, um precisa do outro, o outro precisa do outro, então criar essa rede, agora esse novo parceiro que eu quero deixar esse convite para que todos sigam a página de ocupe.arte, dois pontos balinhos, é um novo parceiro, não? Estamos juntos, via o Genivaldo e o Tomás, então, é o que eu falava, acho que essas parcerias entre todos, desde nossa posição, ela faz a diferença. Estou falando por experiência que a gente tem tido no subsolo, ela faz uma grande diferença, ela nos leva a gente conseguir, de forma geral, não, no que acreditamos, sobretudo desde a arte, fundamentalmente. Então, sigam essa página de ocupe.arte, dois pontos balinhos, e também o Subsolo agora a gente tem muito em parceria. Tá bom? Então, boa noite, força, a gente vai sair, muita fé, e que a arte nos continue acompanhando, e que desde a arte a gente possa dividir e compartilhar e ajudar a todos os seres humanos nesse momento e sempre. Muito obrigado. Boa noite. Até mais.